Você já deve estar acostumado a ouvir que início de ano é o momento de fazer um check-up, exames para monitorar a saúde e ver se está tudo em ordem. Mas será que é isso mesmo? É preciso se submeter a uma bateria completa de exames todos os anos? E a medicina preventiva, qual o seu papel? A gente vai descobrir juntos a resposta para essas perguntas. Aqui no estúdio, a professora doutora Marília Louvison, do Departamento de Prática em Saúde Pública da USP, e a Luísa Magalhães Cadioli, médica de família e comunidade, integrante do coletivo feminista Sexualidade e Saúde. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. A música no estúdio hoje fica por conta da banda Nuvem, formada pelo Pedro Bineman, tá certo? Milena Takatsu. Isso. E a Bianca Predieri. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada. Obrigado. Olha só, não esquece que a gente está no ar também pelo Facebook, YouTube, é só você digitar Rede TVT, manda comentários e perguntas para os nossos convidados aqui no estúdio, participe do Bom para Todos. Bom, excesso de pedidos de exame, excesso de medicação. O Brasil é o 9º maior consumidor de medicamentos no mundo. Como seria uma medicina mais atenta às necessidades de cada paciente e que dê prioridade ao diagnóstico clínico e não aos exames? A prevenção em vez da medicação. Isso é o que preconiza o Slow Medicine, ou Medicina Sem Pressa, um movimento que busca desacelerar paciente médico. Estamos vivendo um momento de aceleração da sociedade, a medicina é a prova desses tempos modernos. Quero que vocês respondam isso pra gente. É o Slow Medicine que é a saída, de repente, para essa aceleração que a gente vive? Luísa, Marília? Responder? Você está de microfone, pode responder sem. Tô de microfone. Bom, prazer estar aqui e acho que essa é uma discussão fundamental da gente fazer, né? Se você falar, bom, o que a gente tem que fazer no começo do ano, talvez a gente tenha que fazer uma opção de produzir a nossa saúde na medida da nossa possibilidade, do nosso conhecimento e em busca dessas informações para que a gente possa tomar decisões melhores. Para isso a gente precisa de políticas que nos dê oportunidades para isso, mas precisamos de conhecimento. E muitas vezes a intervenção faz mal, né? Então você fala, é prevenir ou remediar? Lógico que é prevenir, mas é prevenir a que custo, de que jeito, com que nível de intervenção. Então é importante a gente saber que os exames não são inócuos. Fazer uma mamografia todo ano, todo mês, né? Nos meses coloridos, vamos lá. E tem outros interesses, né? Tem interesses de quem produz o exame, tem interesses de um diagnóstico às vezes mais precoce, de uma coisa que não te mataria, né? Às vezes não diminui mortalidade, não diminui a sua qualidade, não melhora a sua qualidade de vida, mas faz o que a gente chama de um sobrediagnóstico, um diagnóstico antes da hora, quase iatrogênico. Aí você fala, bom, então não vamos prevenir, não vamos fazer mais exame nenhum. É bom fazer opções mais saudáveis, saber que é um ato político, que comer é um ato político, né? Que viver é um ato político, vamos se mexer, né? Sem neura, né? Mas fazendo as escolhas possíveis e, lógico, tomando vacina, estamos agora daqui a pouco, as arboviroses, os mosquitos, vamos lá cuidar dos mosquitos nas casas, vamos tomar vacina de febre amarela, né? Vamos comer melhor, vamos se mexer. Ao passar por um serviço de saúde, trabalho com idosos, ela trabalha muito com mulheres, como é que a gente se empodera para decidir se o custo-benefício de eu fazer isso ou aquilo vale a pena, junto com as pessoas, compartilhando com as pessoas, e essa prática mais natural. Então, acho que o Slow Medicine traz para a gente um pouco essa coisa do menos, né? Menos é mais. Então, a gente poder estar junto no processo de cuidado, né? A gente está sendo cuidado, a gente está falando da gente, do nosso corpo, e a gente precisa estar junto nesse processo. A medicina, a área da saúde pública, as políticas públicas, o sistema de saúde tem que olhar para isso, fazer isso junto com a gente, sem tanta incorporação de tecnologia que muitas vezes não é necessária naquele tempo, naquela hora, e que quando você entra numa fila e não consegue ela na hora certa. Então, essa falta de acesso e essa biomedicina exagerada, né, leva a gente para um tudo ou nada, o equilíbrio, né, esse caminho mais slow para comer, para tudo, eu acho que pode nos ajudar a sair dessa medicina tão defensiva. Eu acho que a saúde da família tem essa aposta, né? No Brasil, com todas as nossas dificuldades de ter avançado para as nossas necessidades em todos os territórios deste país. Porque existe essa impressão de, primeiro, que essa questão do check-up é martelada na nossa cabeça todos os anos. E é uma impressão de que cada vez que você vai ao médico, você sai com um calhamaço de exames e que se não for assim, não está certo. Não é? Eu queria que você comentasse, Luísa.
É necessário esse monte de exames? Você que cuida muito de saúde da mulher também, como fazer? A mamografia, por exemplo, é necessário fazer todo ano? Não é necessário? Explica pra gente. Bom, boa tarde. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Muitas vezes a gente associa a prevenção ao check-up, né? E isso muitas vezes é falso. Então, primeiro, pensar isso, né? O que é prevenção? É vacina? É fazer exercício físico? É se cuidar? É tomar sorvete com os amigos e ser feliz? E alguns exames, eles fazem mais mal do que bem. Eu acho que o segredo consiste em conseguir acessar as informações, os protocolos de saúde, poder conversar com a pessoa, com a sua referência de saúde, com o médico, com a enfermeira, com a pessoa com quem você está consultando e perguntar, esse exame me faz mal? Qual que é o desfecho, né? Por que eu vou fazer esse exame? Sim. No caso da mamografia, uma coisa que acontece muito é as mulheres fazerem a mamografia, o benefício, né? O desfecho principal que a gente espera, que é, nossa, me salvar, evitar a morte, não acontece. Então, o grupo de mulheres que faz a mamografia não morre menos do que o grupo que não faz, mas acabam achando nódulos benignos, e aí o número de cirurgias de mama aumenta muito. Então, o que a gente tem? Mulheres fazendo cirurgias de mama, muitas vezes desnecessárias, ao invés de estarem sendo salvas, né, do câncer de mama, que é o que nos motiva a ir fazer o check-up. Então, quando a gente entende que alguns exames, eles aumentam as intervenções no nosso corpo, mas eles não estão prevenindo a gente ou não estão fazendo detecção precoce de câncer, a gente começa a se questionar, opa, essa intervenção eu quero? Enfim. Esse é o poder da escolha, realmente. Em relação ao câncer, né, a gente tem essa possibilidade, não é nem de uma prevenção, é de um diagnóstico precoce. Você fazendo uma detecção precoce, você vai ter um tratamento com mais facilidade, maior chance de cura. Então, quem de nós não faria? Agora, entre o limite de você fazer uma bateria de exames e descobrir que um dia, eventualmente, tem uma tendência genética, né? Porque é nesse lugar que nós estamos chegando, para ter este ou aquele câncer, vai te ajudar em quê? Vai ter uma possibilidade de intervenção de que modo? Então, não faz sentido nem individualmente, nem populacionalmente a gente investir nisso. Agora, por exemplo, o Papa Nicolau, né, que é o exame de prevenção de câncer ginecológico. É inadmissível que mulheres pobres, pretas da periferia, excluídas absolutamente do ponto de vista das desigualdades, sejam as que mais morram de algo que não é para morrer. Né? Então, esse é um limite, assim, precisa fazer. Tem vida sexual ativa, tem que fazer a prevenção de câncer ginecológico, esse exame tem que chegar nos serviços de saúde, alguém tem que ter a intervenção necessária na hora certa. A mamografia depois dos 50, aí tem muita polêmica dos protocolos, mas tem uma faixa etária de 2 em 2 anos, onde você tem evidências científicas, inclusive com todos os problemas dos estudos, né, os que publicam, os que não publicam, os que vale a pena para a indústria ou não, e o que vira evidência ou não, mas com muita revisão, analisando vários estudos no mundo inteiro, você vai percebendo que tem uma faixa etária, para algumas situações, né, não é para que tem benefício, você consegue antecipar o diagnóstico, fazer uma intervenção melhor e mais rápida e mais fácil. Agora, as pessoas precisam falar mais disso também, né? Os serviços de saúde, se pegar o mês de outubro rosa, vamos sentar com as mulheres e vamos falar disso, vamos falar do risco-benefício de uma vacina de HPV, por exemplo. Mas não é o que acontece, né? Não Esses meses coloridos realmente é uma campanha de exame, é uma campanha mercadológica. E se você fizer, você está feliz. Se você não fizer, você se sente devedora, né? Sim, sim. É isso que a gente constrói nas pessoas. A gente não constrói. É lógico que tomar decisão às vezes é mais difícil. Claro. Mas é fundamental que a gente possa. Quando você pensa no parto, por exemplo, né? Tem muitas pessoas trabalhando hoje com essa desincorporação de tecnologia, entendeu? A episiotomia, o corte que se faz, não se faz para todos, mas para alguns precisam ser feitos. Como é que você garante acesso para quem precisa? E não precisa fazer para todo mundo algo que há muitos anos se faz, porque sempre foi assim, né? Então, as pessoas também vão se acostumando, é aquilo que você falou. Se você sair de um consultório hoje sem uma receita, com muito remédio, pelo menos alguns, ou sem um pedido de exame, fica uma sensação de vazio, que você tem dúvidas naquele momento se você está sendo cuidada. Confia no médico que não porque a gente produziu isso em todos nós, né? Do cuidado distorcida para os exames e não para o cuidado verdadeiro. Queria saber do pessoal da banda, vocês já passaram por situação assim? Porque todo mundo tem uma história de que conhece alguém que foi e saiu com diagnóstico, com pedido de exame. Eu trabalhei um tempo na área da saúde, eu fui instrumentadora cirúrgica de crânio e coluna e eu vi muito disso,
a gente trocar a indústria, o dinheiro pela vida, né? É isso. Sim. E é isso mesmo que vocês estão falando, é um marketing, é uma coisa que acaba oprimindo o paciente, falar, eu tô culpado porque eu não fiz o exame tal, né? E às vezes nem é isso que precisa ser feito, às vezes uma prevenção, às vezes uma coisa muito menos invasiva. É isso, assim, sempre as pessoas costumam achar ainda na medicina que quanto mais, melhor, mas não é esse o caso, né? Cirurgias de coluna, né, hoje já tem evidências mostrando que uma grande parte das indicações, trabalhos que analisaram, pacientes operados que voltam a ter dor, que a indicação não estava absolutamente precisa, adequada, e que na realidade você precisa rever modo de vida, hábitos, posturas, né, fazer outras coisas, mas a intervenção está lá disponível, tem lá o aparelho, tem o stent, tem o pino, então tem um mercado, né, na área da saúde que é muito forte, a gente não pode desconsiderar. Se a gente diz que hoje o grande capital mata, né, acabamos de passar por uma avalanche de lama do capital nos soterrando, o capital da saúde, ele nos quer doente, de alguma forma é o jeito dele ganhar dinheiro. Então, a saúde pública, o SUS, né, como um sistema público, a saúde da família, vem um pouco nessa contra-hegemonia, nessa disputa política até, né? Inclusive, da gente fazer diferente. Você falou do que aconteceu agora da tragédia de Brumadinho, e tem uma imagem que rodou na internet que eu achei bastante interessante, que são os helicópteros fazendo os salvamentos e que tem o símbolo do SUS, e daí eles questionaram, plano de saúde nenhum está fazendo o que o SUS faz, e muita gente criticando o Sistema Único de Saúde. Inclusive, alguns lugares falando, apoio internacional, lógico que todo mundo se mobilizou, mas quase ninguém falou, olha, que bom ter um sistema público de saúde, salvando vidas, que funciona, que entra nas calamidades, nas grandes catástrofes, né? O SAMU é um dos nossos programas que, como vários nesse momento, correm risco, estão sendo deteriorados, estão pouco financiados, mas que bom que pôde estar presente na cena, né? Claro. Na hora que a sociedade exige essa resposta do sistema de saúde. Assim como a questão da atenção básica, da atenção primária, que também passou por várias crises mais recentes agora da saída, né, do fim do convênio dos médicos cubanos. E que traz essa questão que eu acho que ela trabalha bastante com isso, é que a gente forma pessoas também, né, que vão fazer essa disputa junto, em parceria com o cidadão e com o usuário, que está querendo fazer isso. Olha, eu não vou te dar um monte de exame por causa disso, mas nós estamos juntos, eu te conheço, eu estou cuidando de você. Né? A Luísa falou em procurar referências quando a gente tem alguma dúvida de saúde. É muito difícil a gente, de repente, confiar num médico que está ali te questionando, te pedindo um exame. Por outro lado, no serviço público, a gente tem o médico da família que acompanha... acompanha crescimento, acompanha a sua vida, sabe as doenças que você tem, o que você está desenvolvendo. E daí é mais fácil você estabelecer uma conexão. Essa é a importância do médico da família? É uma das importâncias, é o médico da pessoa. Não vai ser um médico que vai olhar para um sistema, uma parte do seu corpo. Não vai cuidar do seu coração ou da sua insuficiência cardíaca, né? De um problema que você tem. Ele vai te acompanhar ao longo da vida, vai conhecer o seu histórico familiar, seu histórico pessoal, que cirurgias você já fez, que remédios você já tomou, vai avaliar as interações dos medicamentos. E aí, se a gente for puxar para o check-up começa com uma conversa, né? E a distorção que a gente vive hoje é que o check-up está começando com os exames, que é a última coisa que a gente deveria fazer, que é responsável só por 10% de ajuda, né, nos diagnósticos. A conversa, que é a anamnese, o exame físico, conhecer a pessoa, essa troca, ela está ficando para segundo plano, totalmente esquecida. Para a gente de repente, não ser mal entendido de falar, olha, não precisa fazer check-up. Então, assim, o que precisa ser feito quando a gente vai ao médico? De exames ou de... Não sei, é preciso, de repente, ter uma conversa previamente, ou tem algum exame que é estritamente necessário fazer todo ano, só para a gente deixar bem claro que, assim, não é que não precisa fazer exame. Acho que depende da pessoa. Tá. Para algumas pessoas, quando a gente pensa em exames, a gente tem que pensar em risco. Né? Para algumas pessoas, dependendo da idade, do histórico familiar, das condições crônicas que a pessoa já tem, ela vai precisar fazer exames todo ano. Tá. Algumas pessoas, por exemplo, jovens, né? Uma mulher de 20 anos, que começou às vezes a fazer Papa Nicolau com 15, depois que teve uma primeira relação, todos os anos.
Se a gente for parar para pensar, os exames que talvez ela precise são sorologias, HIV, sífilis, se ela é sexualmente ativa. Muitas vezes a gente pede vários exames de imagem que não tem essa evidência forte de que salvam vidas para essa idade, para essa mulher, e esquece da exposição real, do risco real que ela tem, que é de contrair uma infecção sexualmente transmissível, conversar sobre camisinha, conversar sobre sexualidade. Totalmente diferente de um homem de 60 anos, diabético, que vai se beneficiar de fazer exames para o coração, de fazer exames de sangue todos os anos. E muitos exames, eles têm muita relação com essa primeira avaliação, né? Sim. De como, o que você sente, outras questões que você tem. Por exemplo, mesmo o exame de próstata, se você tem sintomas, ele tem um valor muito maior do que se ele for como um screening, como um rastreio, para todo mundo vai fazer, porque que vai servir para alguma coisa, um diagnóstico mais adequado, etc. Não, ele vai poder fazer esse sobrediagnóstico, né? Ele vai poder não ajudar. Mas quem tem sintoma, dependendo da faixa etária, tem que fazer uma investigação, porque pode ajudar. Exames cardiológicos, né? Por exemplo, é muito comum você falar, não, vai fazer, a gente trabalha com idoso, o idoso pode morrer, ele tem que ter um médico quase que do lado, né? Na academia, na praça. Fala, gente, todo mundo vai morrer, quer dizer, o jogador de futebol faz um infinito check-up e eventualmente tem um problema em campo, porque tem um esforço, etc. Então, você tem uma pressão alta, medir a pressão, por exemplo, é um procedimento não invasivo, que faz parte do exame físico. Então, essas coisas... esporte, por exemplo, por hobby, precisa de repente fazer alguns exames? Não, dependendo da faixa etária, se ele é rígido, se ele é sadio, né, se ele não tem sintoma, é isso que a gente está falando dos sintomas. Nunca teve nenhum sintoma? Eventualmente não, né? Então, e outra coisa, o especialista, ele tem um manejo mais da especialidade. Então, assim, na hora que você chega num neurologista por causa de uma dor de cabeça, é muito difícil ele não fazer todo um exame, uma tomografia, quer dizer, ele tem um manejo clínico que envolve uma necessidade de buscar o mais complexo, o mais grave, já que você foi levada para esse lugar entendendo que você tem um generalista, um médico de família, que é quem cuida de você mais habitualmente, né? Então, o fato de você ir direto para um especialista, o fato de você pegar uma lista de exames sem passar nem no médico, né? Você já fala, você só vem depois que você fizer esses exames. Sim. Uma endoscopia, por exemplo, num jovem, sem dor de estômago, mas de repente eu encontro uma bactéria, não faz sentido, você tem complicações do exame, né? Então é mais fácil você fazer um tratamento, um cuidado e eventualmente em algum momento, junto com o especialista, junto com o paciente, decidir que está na hora de fazer um exame, por exemplo. Acho que é bom atentar então na consulta se ela começa ou não com uma boa conversa. É isso, né? E daí, a partir disso, se vão pedir exame ou não. Mas a boa conversa no começo da consulta é essencial. Sem dúvida. É isso, né? E que muitos exames vão ser importantes de fazer, né? Se você é mais obeso, se você tem uma alteração glicêmica habitual que precisa monitorar, se você tem alguma questão cardíaca que precisa, mesmo sendo jovem, de algum tipo de monitoramento. Então, a decisão entre fazer um exame de imagem, um Holter, um ecocardiograma, um outro tipo de exame, ou ir para o cardiologista, essa é uma decisão compartilhada, mas não tem um protocolo que faz, não. Você faz, tem lugar que você fala, vim lá pedido um eco, né, cardiograma, um Holter, um mapa, os que é combos, aquele mapeamento, né? mapeamento da pressão, quer dizer, você fica com um troço aqui monitorando o dia inteiro, depois você fica com o negócio apertando aqui, medindo a pressão o dia inteiro, e depois você faz um diagnóstico, um exame de imagem. Você fala, mas você tem arritmia? Você tem um problema que daria para ver? Você sente alguma coisa? Porque é como se você atirasse no escuro, e isso acaba sendo perigoso, pelo risco do próprio exame, e pelo risco de um diagnóstico que não vai ajudar, uma intervenção que naquele momento vira um achado de exame e a sua vida vira de ponta cabeça por algo que não é de verdade, nem um sintoma, nem uma doença. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que aproveitar o começo do ano e pensar na nossa saúde, né? Sim. E que eventualmente passa por você ter um profissional que você confie, você ser cuidada, se permitir ser cuidado, e que muitas vezes vai ter que ser tomar a decisão até de fazer alguns exames mais rotineiramente por coisas que estão mais te afetando e que tem um risco maior. Acho que saber que o risco-benefício de qualquer intervenção precisa ser decidida e conhecida conjuntamente, que não tem uma receita de bolo para todo mundo, eu acho que é um bom conhecimento para todos nós. E hoje a gente tem muito mais acesso à informação com a internet, então é possível pesquisar, jogar no Google e ver do que se trata também, né?
A banda Nuvem. Tudo bom com vocês? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a música de vocês agora. Em 2018, vocês gravaram um EP que vai ser lançado agora em fevereiro de 2019. Agora, nos próximos dias, né? Isso mesmo. Fala um pouquinho sobre a gravação, o que tem nesse EP, quais são essas músicas. Fala um pouquinho do som de vocês. Pedrinho? Eu falo? Fala você. Melhor falar no microfone? Vocês Melhor sabem, falar no melhor. microfone? Não, tá pegando bem. Pode ficar tranquilo. A gente... Eu e a Milena, a gente se conhece... Eu e a Milena e a Bianca, né? A gente se conhece há um tempo já. Enfim, fazemos outros trabalhos musicais, acompanhamos outras pessoas, produzimos. Bianca toca em um montão de banda. Não tem agenda pra tocar com a gente. Muito bom pra ela. Sentiu o filho pois é, gente. Estou aqui. Muito trabalho é ótimo. Que bom, é ótimo, E, enfim, a gente sentiu uma necessidade de fazer um trabalho nosso, dizendo coisas que a gente acredita que a gente precisa dizer. Sim. Nesse momento e na nossa vida, enfim. E a gente decidiu fazer esse trabalho bem manual, bem nona mesmo, né? Fazer a massa, apertar, tudo em casa. Gravamos com pouquíssimos recursos, pouquíssimo recurso financeiro e de equipamento, e enfim. E estamos muito felizes com esse trabalho. São 5 músicas agora nesse EP? 5 músicas. Bacana. É dia 7? Vocês vão lançar nas mídias? Todos os streamings, Spotify, YouTube, Deezer, SoundCloud. Vai estar tudão lá. Bacana. E dia 7, Pedro? Dia 7. Dia 7 Exato. vai estar tudão lá. A gente não vai lançar físico Sim. por além... Eu não acredito mais no físico, né? Pronto. A gente sempre recebe aqui gente que realmente. traz o CD, tem gente que realmente não faz. Eu não acredito mais muito nisso, assim, eu acho que tudo vem pro melhor, assim, depois aquele plástico, aquele CD vai virar lixo e Também. não acho que precisa, assim, Sim. eu acho que tá O suficiente. importante é a música. Importante é a É música. todo mundo no celular hoje em dia. É.